Olá, tudo bem? Espero que sim. No dia de hoje, vamos iniciar a correção da prova de História, simulado da terceira unidade, corrida no dia 23 de outubro de 2020, às 9 horas. Prova esta aplicada no primeiro ano do ensino médio. Vamos às questões. Sobre a Idade Média, o elemento causal de maior importância foi o elemento que dá origem à Idade Média, a principal causa do surgimento da Idade Média, é a queda do Império Romano do Ocidente. A queda do Império Romano do Ocidente é o principal elemento causal da Idade Média. Vamos ver se existe isso nas opções. A ruína das instituições romanas devido à corrupção do Senado. Não. A péssima ideia de Teodósio dividir o Império em dois. Também não. As constantes revoltas de escravos, blá, 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 não. Todas estão corretas. Estão corretas, mas não é o elemento causal de maior importância. Então, letra E. Questão 1, letra E. É de escada. Questão 1, letra E de escada. Questão 1, letra E de escada. Vamos para a questão 2. Sobre as relações de servidão estabelecidas entre o senhor feudal e o camponês, podemos afirmar que se estabelece por opressão dos senhores feudais que necessitavam de mão de obra crescente em seus feudos. Gente, os camponeses, eles bateram na porta dos senhores feudais, pedindo proteção e lugar para ficar. Então, não foi o senhor feudal que correu e oprimiu o camponês para acabar dentro do feudo. Então, isso está errado. Letra B. Se estabelecia por pacto, tudo bem, que favorecia ambos os lados. Aí não, né, gente? Porque o contrato de servidão entre camponês e senhor feudal, ele favorecia de sobremaneira o senhor feudal. Coitadinho do camponês, era quase um escravo, né? Letra C. O contrato de servidão não poderia ser rompido? Poderia. Através do pagamento de multa contratual, o contrato de servidão poderia ser rompido. Então está errado, letra C. Letra D. O contrato somente poderia ser rompido através do pagamento de multa. Está certo. Por parte do camponês. Está certo. Tal fato se comprovou quando o enriquecimento através do comércio de alguns camponeses que passaram a ser burgueses e, posteriormente, usando seus recursos de enriquecimento, passaram a condição. Pessoal, nunca um camponês ele vai se transformar em senhor feudal. Vocês devem lembrar que a principal característica da sociedade feudal é a imobilidade social. Nasce camponês, morre camponês. Nasce nobre, morre nobre. Então, isso aí está errado. Logo, se nenhuma dessas está certa, a resposta da questão número 2 também é letra E de escada. Letra E de escada é a resposta da questão número 2. 3. No feudo, o camponês submetia a uma condição de quase escravidão e a ele eram impostos diversos tributos. Referente a isto, é correto afirmar que, através da dália, o servo se obrigava a repassar ao senhor feudal 50% de sua produção. Até aí está certo. 50% de sua produção própria, obtida no manso comunal. Aqui está errado, gente. O servo plantava e colhia no manso servil. Então, o que transforma a questão A em incorreta é esse pedacinho aqui, ó, manso comunal, tá? Corvéia não é isso, através das banalidades também não é isso, mão morta também não é isso. Então, se não tem nenhuma correta aqui, de novo, letra E, nenhuma dessas alternativas. Então, 3, letra E de escada, nenhuma destas alternativas. Vamos para número 4. Número 4. Com o feudalismo, a economia ganhou características próprias, entre essas podemos citar uma redução gradual do monetarismo. Monetarismo é o uso de moedas. Só que não foi gradual, não, foi quase instantâneo. Então, a letra A está errada. Vocês sabem que na Idade Média as relações comerciais, 99,9%, era feita através de um sistema de trocas chamado escambo. A valorização da terra chegando a valer tanto quanto os metais preciosos. Está errado. A terra passou a valer mais que os metais preciosos, né?
O enriquecimento do senhor feudal era proporcional aos feudos, está certo? Que anexava através de conquistas militares. Essa aqui está correta. Então, nós sabemos que o bem de maior valor é a terra, que é o feudo, né? E que os senhores feudais só conseguem mais feudos através de guerra, através de conquistas militares. Está certa a letra C. Vamos ver a D. A prática do escambo somente passou a vigorar na... Não. Todas estão corretas? Não. Então, a resposta C é o enriquecimento do senhor feudal era proporcional aos feudos que anexava através de conquistas militares. 4, C de casa. 4, C de casa. Vamos para a questão número 5. No filme Os Senhores da Guerra, o senhor feudal, usando os direitos que possui, exige que a primeira semana da camponesa que vai casar seja dele, inclusive com direito a relações carnais, e que após isto a mesma seria devolvida ao noivo para o enlace, aí não é patrimonial, não, é matrimonial, tá errado aí, viu? Tem que botar um Mzinho aí. No entanto, decorrido o tempo, é patrimonial porque o noivo era dono da noiva, né? Era quase um patrimônio, pode ser também, né? Pode ser por isso. No entanto, decorrido o tempo determinado, o mesmo se apaixona pela camponesa. Quem se apaixona? O senhor feudal. E não quer devolvê-la ao camponês. Aí, tadinho do camponês. Pelo contrário, o senhor feudal quer transformá-la em sua esposa. Esse desejo gera uma revolta entre os servos e uma revolta ainda maior entre os demais senhores feudais. A revolta dos camponeses e a noiva são compreensíveis, mas a dos demais senhores feudais, que consideram tal ato uma abominação, se justifica por... Bom, ele se justifica por algo que eu acabei de falar. A principal característica da sociedade feudal era a imobilidade social. Nasceu camponês, morre camponês. Nasceu nobre, morre nobre. Então não tem como, mesmo que um senhor feudal case com uma camponesa, transformá-la em uma nobre. Isso é uma abominação, isso não existe. Isso contraria a principal norma da sociedade feudal, que é da imobilidade social. Falado isso, vamos ver o que a gente encontra entre as opções. Pelo rigor ético dos senhores feudais, as normas da igreja não admitindo a prática bárbara de usurpar... Não, eles permitiam. Pior que a igreja fazia vistas grossas a essa prática de a primeira semana de núpcias pertence ao senhor feudal. Então, não é a letra A. Por esta prática adotada pelo senhor, remontar aos períodos que antecedem, nada a ver. Pela atitude adotada do senhor feudal, descobrir regras estabelecidas entre servos e senhores e dessa forma possibilitar a revolta dos mesmos, criando um risco de manutenção, nada a ver também. Por ser um absurdo, uma verdadeira abominação, um senhor feudal se relacionar com uma camponesa. O senhor feudal ele podia se relacionar com a camponesa, só não podia transformá-la em nobre, casar com ela, assumir a relação. Por isso que na época tinha tantos filhos bastardos, os senhores feudais tinham. O que é um filho bastardo? É aquele que não é reconhecido pelo pai. Né? Então, eles se relacionavam sim com as camponesas, mas não podiam assumi-las oficialmente, transformá-las em suas esposas, transformá-las em nobre. Então, a resposta aqui, gente, é letra E de novo, E de escada, é a resposta da questão de número 5. Vamos para a questão de número 6. Sobre a igreja primitiva, podemos afirmar que foi imediatamente... Não, ela não foi imediatamente perseguida pelo Império Romano. Apesar de ter seus preceitos, item B, apesar de ter seus preceitos oriundos do Torá, do judaísmo, se desenvolveu em território dominado pelos romanos. Os preceitos do cristianismo, eles não partem do Torá, pelo contrário, o cristianismo difere do judaísmo e difere de vários conceitos considerados primordiais pelo Torá, que é a lei de Moisés, né? Conforme a igreja crescia, o interesse de assimilação da igreja pelo Estado aumentava. Essa resposta está correta. Conforme a igreja crescia e se tornava influente, os reis estavam cada vez mais desejosos de assimilar a igreja, né? Desculpa, gente, aqui acabou sublinhando demais, aqui só um pouquinho. Conforme a igreja crescia, aumentava o interesse do Estado de assimilar a igreja, né?
Então a C está certa. O monaguismo tem início com Gregório... Não, o monaguismo tem início bem antes de Gregório VII. Então a resposta da questão de número 6 é C de casa. A resposta da questão de número 6 é C de casa. Vamos para 7. O processo de ruptura entre o cristianismo do Ocidente e o Oriente ficou conhecido como Cisma do Oriente. Tem isso aí? Não. Então a resposta certa é letra E, nenhuma dessas alternativas. Então a resposta certa da 7ª questão, letra E, nenhuma dessas alternativas. Entre as afirmações abaixo, é incorreto afirmar que, conforme surgia a grande igreja, o interesse do Estado em submeter a igreja seus interesses também aumentava. Isso aí está certo. Então, A não pode ser. Por que não pode? Porque ele quer a incorreta. Pedro, o apóstolo, através do Concílio de Roma, determinava a separação imediata entre o judaísmo e o cristianismo. Até aí está certo. Afirmando que a salvação e o batismo pode ser estendida aos gentios. Tudo bem. Está certo. E que a salvação se dá não por nacionalidade ou origem, mas pela observação irrestrita da lei e pela fé. O cristianismo, ele difere do judaísmo, primeiro que ele admite o batismo de gentios, quem é gentio é todo aquele que não é judeu, e segundo que ele admite que a plenitude do processo de salvação não ocorre pela observação da lei, mas ocorre pela fé e pela graça. Então, a B está errada. O universalismo do cristianismo se tornou um dos motivos da grande perseguição de Roma em relação aos cristãos. A letra C está correta, gente. O universalismo da Igreja Católica era uma coisa que assustava muito os nossos amigos romanos, até porque esse universalismo ele impedia, por exemplo, encarar os imperadores romanos. Desculpe, gente, como deuses, né? Então, o universalismo do cristianismo se tornou um dos motivos da grande perseguição de Roma em relação aos cristãos, está certo. A morte do apóstolo Pedro e Paulo ocorre durante o Império de Nero. Então, aqui, ó. Aqui está certo. Não esqueça, ele quer a incorreta. Por enquanto, incorreta, a gente só encontrou essa aqui, ó. Tá? O universalismo está certo. A morte de Pedro e Paulo ocorre realmente no Império de Nero, do imperador Nero, perdão. A maior perseguição de cristãos foi Diocleciano, realmente. Então, gente, como ele quer a incorreta nesse caso é B de bola, tá? B de bola é a opção incorreta. Vamos para a questão de número 9, a distinção gelasiana. A distinção gelasiana falava que o poder temporal das coisas temporais pertence à igreja, o poder temporal das coisas temporais pertence aos monarcas, aos reis e aos imperadores, e o poder atemporal pertence à igreja, sendo que o poder atemporal é maior que o poder temporal. Isso que falava a distinção gelasiana. Universalismo da Igreja Católica, não. A estrutura organizacional da igreja, nada a ver. O monopólio da religião que exigia que os reis bárbaros, a aceitação da igreja, nada a ver. A relação entre o poder temporal e o poder atemporal, até aí está certo. Sendo que o primeiro, o temporal, tem maior relevância que o segundo. Aqui está errado, é exatamente o oposto. É poder atemporal e poder temporal, sendo que o poder atemporal tem maior relevância que o poder temporal. Então, aqui, a resposta correta é a letra E, nenhuma dessas alternativas. Finalmente, chegamos à 10ª e última questão. Então, só relembrando, 9, letra E. 10ª questão. Na história da igreja ocorreram fatos bem atípicos, como a existência de 3 papas. Esse fato somente encontrou a solução. Ele encontra a solução quando o Papa Martinho II assume, toma posse. Com o Papa Martinho V, ele toma posse. Então esse fato acaba porque chegou o ridículo de existir 3 papas ao mesmo tempo. Ninguém sabia quem obedecia. Mas esse fato só acaba quando Martim V assumiu o poder. Tá? Sendo assim, a resposta correta é a letra D de dado, na posse de Martim V.
Tá ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham compreendido o nosso processo de correção de prova. Qualquer dúvida, enviem pelo e-mail da plataforma. Terei imenso prazer em responder. Peço a Deus que abençoe a vocês e vossas famílias e até breve.